qual o teu propósito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus abençoe teus filhos que vieram nesta manhã, Pai, trazer a primícia, meu Pai, da semana, meu Pai, desse dia, meu Pai, feito tão somente para louvor da tua glória, Pai. Deus, toma a direção deste estudo, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, Deus, que venha me inspirar, que venha me conduzir, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, tirando todo o embaraço, tudo aquilo que possa, meu Pai, distrair teus filhos, trazer a falta de atenção, meu Pai, vai agora repreendendo em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te convido, meu amado, toma direção, seja o Senhor a conduzir esse estudo. Nós queremos aprender, mas aprender do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A igreja amada, santa, diz amém. Glória a Deus. A igreja está bem feliz? Amém. Glória a Deus. Que bom, né? É assim, um compromisso, a gente fica bem, porque nós tememos diante de Deus, né? A gente quer fazer o melhor. Então nós vamos estar estudando, todos nós. Eu estou aqui nesse lugar, mas estou aprendendo com vocês também. Amém? Glória a Deus. Vamos assentar um pouquinho. Tem uma curiosidadezinha aqui antes. Viu, Dai? Eu também trouxe curiosidade. Vem comigo, tá vendo? Trouxe a Bobonieri também? Igual sou eu. Trouxe a Bobonieri também? Eu bombom, menino. Aí quando eu passei, também estava chovendo, não deu nem para parar. Mas eu também me bombom. A gente espera o próximo. Quem sabe se no domingo vem, né? Não sou eu que pode trazer, né? Amém? Aí vamos fazer uma. Eu queria que os irmãos me respondessem. Qual é a primeira frase da Bíblia? No princípio. Hã? No princípio, criou Deus céus e a terra. A primeira frase da Bíblia está em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto para o mundo. Qual é a última frase? A última frase. Ai, meu Deus. Aí, vou pegar, está pertinho. Vai ver como é interessante? Não é? Não, Apocalipse está no capítulo 22, 21. A última frase. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deixa eu corrigir aqui, se ela me permite. A última frase, já que nós falamos, acertou. É amém. Por quê? Ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ponto. Ponto. É porque eu gosto de Bíblia No meu primário, então tá diferente. Aí eu vejo assim, ó, aquele que está testemunho de coisa diz, certamente, vem assim demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Agora eu vejo a minha, que é a ovelha corrigida, não tem. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Não tem nenhum amém, ó. Olha, eu tenho amém. Não. Vamos lá. Mas é bom pra gente ver. Vem, Senhor Jesus. Porque na mais é tudo por quê? Isso por causa das traduções. As traduções, mas a frase mesmo é essa, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. E a Bíblia também diz, né? Eu não me lembro agora, mas diz que ele é o sim e o amém, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E vale ressaltar que essa Bíblia minha era traduzida do hebraico. Então essa daqui era traduzida do original. Então tem sim esse amém para cumprir a palavra que diz que ele é o princípio e o fim. No princípio está o verbo, né? É João. E o amém, ele é o fim, ele é o ômega, o alfa é o princípio e o fim, o amém. Então, na sua tradução não tem, em outras traduções não tem. Vou olhar nas outras porque amém é o nome de Jesus. Ele é o fim, ele é o amém. É interessante. Mas essa curiosidade é bom porque nos induz a pesquisar mais. E ver essa diferença entre traduções. Exatamente. Qual o menossalvo? Eita! O menossalvo. Vamos lá, dá uma pesquisada aí. Vai pesquisar, porque a gente. Eu estou olhando na cabeça que eu achei que tem errado. É o 121? Não. O menossalvo. Menossalvo. Aí ia falar desse show.
para conosco. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Apesar de ser um extenso texto, mas são 2 versículos. São 2 versículos apenas. Qual o salmo? Qual o maior salmo? E quantos versículos tem? 19, posso quantos versículos? 150 versículos. Não, 176. Ou 176, é isso mesmo. 680. Agora, viu, Dai? Você me respondeu, mas não é isso não. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Eu sei que não é o que eu falei. Você falou. Jesus chorou mesmo. Ah, está dentro do nosso estudo aqui, ó. Não é que está aqui no quadro, não. É dentro do estudo. Todo mundo quer. Vai querer cascair, né, Dai? Está dentro do estudo, mas não é nada que está escrito aqui, não. Estou dizendo que está dentro desse estudo. Todo esse estudo está o menor versículo, o versículo mais curto da Bíblia. Bora, Tiago. Já foi caramuxo. Por que vocês estão atrás? Vem pra cá. Bora pra cá, gente. Realmente, agora eu fiz. Me apertou sem me abraçar. Me apertou sem me abraçar. É bom esse, né? 3, quanto? 3, 2. Ok. O versículo mais curto. Qual é? Disse Jó. Disse Jó. Jó 3:2. Esse é esse mesmo. Disse Jó. Ah, não quer dizer que eu estou até aqui também. Ah, então não é quando Jesus chorou? É, Não. O menor versículo. dos palavras também. Não. Mas quando é pelo. Botou pelas letras? Isso aqui, é. Ah, Disse Jó. Pela quantidade de letras. É. Agora vamos ver essa. Acho que todo mundo sabe. Ai, Eu nunca escolhi nem sabendo a responder. Depois você vai procurar aprender, né? Qual foi a primeira vez que a palavra bênção foi mencionada na Bíblia? na minha vida, toda assim. Se ser na sua vida, antes da sua vida, que ela já existiu na sua vida antes da minha. deve estar mais tranquilo, né? Não? Qual foi? Não foi pra Adão, né? Não, Mas foi pra Abraão. Não está lendo Abraão, não? Deus falou para Abraão. Gênesis 12, Deixa uma vez. 12, 2. Sempre uma bênção, é verdade. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecer-te no teu nome. Seja tu uma bênção. Vou fazer essa primeira vez. Primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia. Curiosidade mesmo, né? Achou, pastor? Não, não. Ah, você sabia confirmar. Agora vamos ver outro. Qual é o nome da cidade fundada por Caim? Caimita. Hã? Caimita. Você até falou lá na aula passada aqui o nome de alguém, na sua curiosidade. Pega. Foi a cidade fundada, foi a primeira cidade fundada. Na Bíblia foi Caim que fundou. Se a gente não tem como, pode vir com sua bênção para cá. Enoque. Olha, Enoque. Ele deu o nome do filho dele, Enoque. Lembra? Não lembro, não. Eu também não. Eu falei pra ele, não. Tá onde? Enoque. Verdade. Gênesis Ah, é. 3:17. Gênesis quando? 3:17. Vou até botar aqui, que eu não deixa eu botar. Todo mundo, a está nesse mesmo espírito da igreja adventista, está lá nesse mesmo estudo da minha irmã. Minha irmã é. Como é que ela acabou de dizer? Está sempre chamando, para a glória de Deus. Ah, elas estão fazendo isso mesmo. Gênesis 3:17. Presta atenção, ela tá lendo. Vê aí, vê a idade. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu a luz a Enoque. Depois Caim mudou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque. Tá vendo? Arrasou. Esse aí vai arrasar. Agora eu vou perguntar uma bem interessante. Qual foi o primeiro mártir? Mártir, né? Marte. Que sofreu
certo, Marte, né? Marte. Da Bíblia, que foi citado na Bíblia como justo. Eu não sei se ele foi citado como justo, não. Você vai encontrar Abel. A citação dele está em Mateus 23, 35 e Hebreu 11, 4. Quer tirar dúvida? Ele foi o primeiro, né? Ele foi morto? Mateus 23, 35. Mateus 23, 35 e Hebreus 11, 4. Nossa pergunta, a sua noite todinha. E você quer um dia para outro? É nem um dia para outro. Foi lá no fundo do poço. Hebreus quanto? Hebreus 11, 4. Eu aqui achei em Mateus. Lê a Mateus aí. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram no santuário do altar. Mas só o justo é Abel. Né? E o 11, Hebreu 11, 4. Isso aí eu não vou Eu estou tão atenta no escrever e resposta que eu não estou nem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda se fala. Está vendo aí? Agora outra perguntinha para a gente praticamente encerrar. Qual é o nome? Esse aqui é fácil, viu, gente? É só atenção. Fácil. Essas pegadinhas. Qual o nome do pai do profeta Samuel? Opa! Sabe da mãe, não? Não, a mãe do Esposo de Ana. É porque se a gente fala assim, esposo de Ana, a gente lembra Ana. Mas quando por isso que eu mãe, pai do profeta, a senhora fez pegadinha. Foi a homenagem dos pais. mas foi. Deus é assim. Deus faz assim. Deus é assim, né? Deus dá assim, graça, porque a graça dele alcança, né? Meus baixos. Misericórdia dele é a graça, né? Gente, tô chocada. Não é? Como nós precisamos estudar, Todo mundo traz essa curiosidade. como nós precisamos estudar, né? Não dá. Eu aqueci na boca. Não, aqueci na Mesmo boca. sem balinha, mesmo sem nada, né, Dá? A minha palavrinha, né, Dai? Aí eu trazer uma balinha. Eu Eu ia trazer um whisky, mas eu não deu para. Ih, serve chocolate também? Eu lembrei que é, mas o lanchinho não saiu. Ó, tá vendo aí? Vamos lá. Agora tem outra curiosidade, gente, é legal essa. Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado no mundo? E que seu conteúdo traduzido em 1.800 lugares tornou-se a publicação mais popular do planeta. Até hoje vai ser no primeiro lugar. A teoria bem né? Então foi o primeiro livro impresso no mundo. E o seu conteúdo foi traduzido em 1.800 lugares, tornou-se a publicação mais popular do planeta. Amém? Amém. Precisamos estudar ou não? Precisamos! Glória a Deus! Que bom, viu? Nós estamos estudando, né, a estrutura da Bíblia. Nada. É por isso que diz que cada dia a gente vai aprendendo. A gente não sabe mesmo, né? Às vezes a mente já estudou, leu, mas esquece. É por isso que a gente tem que pedir ao Senhor, mente de Cristo. Nossa mente tem que ser de Cristo, ficar gravadinho, porque, né? Porque a vida mesmo, a tribulação da vida, corre, mas porque a gente esqueça das coisas. Há necessidade de usar o microfone? Sim. Tá na gravação. A da mídia. Né? Então nós estamos estudando a estrutura da Bíblia. Então já foi falado dos livros do Pentateuco, livros históricos, né? Agora nós vamos entrar nos livros poéticos. Que lindo, né? Livros poéticos. E esses livros poéticos são 1,
são 5 livros: Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas hoje nós vamos estudar o livro de Jó e o livro de Salmos. Lembra que eu estou dizendo que nós vamos estudar Salmos, nós não vamos estudar sobre o rei Davi, nós vamos estudar sobre os Salmos. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia para a gente ler um pouquinho sobre o livro de Jó. Não, vamos do mesmo, né? Isso é um pouquinho a história de Jó. E vocês vão me ajudando aí, viu, gente? Eu estou estudando a Bíblia com vocês. A gente está querendo saber mesmo, não tem nada. Fique me cobrando no que vem. Eu estou sentindo isso aí também dela. Vem, vai chegar. Espere ver essa glória. Já vamos adiantar com a glória, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, perante a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todo do Oriente. Então a palavra diz que Jó era um homem maior do que todo o Oriente, porque ele era um homem riquíssimo, né? Mas a gente vai ver que vai acontecer algumas situações na vida de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro poético e o primeiro livro também a ser escrito na Bíblia. Aí você diz assim, mas o livro não começa de Gênesis? A professora falou na aula passada, né? Que a Bíblia não começa em sentido cronológico, não é isso? Mas narrativo. E o livro de Jó, a Bíblia cronológica, como você vai aprender, eu até vou pôr para mim, pastor? Uma Bíblia cronológica. Né? Aí o livro de Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. Né? Alguns acreditam ter sido também o primeiro livro, porque foi o primeiro livro poético, mas também alguns acreditam, os estudiosos, mas na verdade foi mesmo, né? Já está contestado que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Qual o propósito do livro de Jó? Por que existe o livro de Jó? Por que foi escrito a história de Jó? Jó, apesar de ser um livro poético, foi uma pessoa verdadeira. Porque quer dizer, poesia, a gente pensa, né? Mas apesar de ser um livro poético, é um personagem verdadeiro mesmo. Então Jó, o propósito desse livro foi demonstrar a sabedoria de Deus e o significado da verdadeira fé. Né? Demonstrar a sabedoria de Deus, porque mesmo Deus era um homem, Jó era um homem justo, aqui a gente vê que ele era um homem justo, um homem correto, e passou por essa situação, que a gente pode se questionar por que Deus permitiu, né? Porque Deus é supremo, não é isso? Ele quis o quê? Demonstrar a sabedoria dele e o significado da verdadeira fé, né? E trata também da questão do sofrimento do justo. Ele não foi um homem qualquer, um homem injusto, um homem justo, mas ele passou por situações. Isso quer dizer que eu e você, né, que nós somos também justos, porque nós somos justificados por Deus, podemos passar por situações difíceis, né? E nós temos que manter a nossa fé, como a pastora falou antes, né? Perseverar naquilo que nós buscamos de Deus, confiar. Quando a gente mantém a nossa fé, olha o que está dizendo, a fé verdadeira, não é aquela fé oscilante, a fé verdadeira. Você vai saber que aquilo que você está passando, como nossa pastora, né? Desde a lista do pastor tem passado, mas ela sabe que nós temos um Deus que é justo e que é fiel e que o propósito dele na nossa vida serão cumpridos. Né? E Jó ele não vacilou. Aí vamos ver qual é a data que foi escrito o livro de Jó. Alguns dizem que o livro de Jó foi escrito no século XV
antes de Cristo. Outros sugerem que foi pelo século II antes de Cristo também. Então há uma vacilação, oscilação, na verdade, né? Na verdade, a autoria, a data, né? Não é tão conhecida. É uma data desconhecida, porque eles colocam. Uns dizem que foi no século XV antes de Cristo, e também outros sugerem que foi no século II antes de Cristo. A autoria do livro de Jó também é uma autoria incerta. Por quê? Porque esse livro, alguns dizem que os eruditos, né, os estudiosos, atribuem que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Outros acreditam que tenha sido Salomão. Outros dizem que foi Eliú. Então há uma incerteza, né? Não tem uma coisa certa no livro de Jó. Mas o livro de Jó foi escrito, né? Acredita que o livro de Jó foi escrito por Moisés no período da saída do Egito até o cativeiro da Babilônia. E como é que Moisés conheceu a história de Jó? Quando ele viveu em Midian. Lembra que Moisés fugiu do Egito, foi para Midian, e através do seu sogro, Jetro, que Jetro passou toda a história. Inclusive Moisés conheceu mais sobre a história da Bíblia, da vontade de Deus, porque Jetro deu conhecimento a ele, né? Porque falou das coisas. Então, acredita nisso, né? Vamos voltar aqui agora. A maior parte dos conservadores atribui o livro de Jó ao período salomônico, pela metade do século V a.C. Você vê como há avaliação dessa data do livro de Jó. Registra também fatos que ocorrem provavelmente durante o tempo, como eu falei, né, dos patriarcas, que é aproximadamente 2000 a 2800 a.C. Vamos ver, existe um versículo chave de Jó 2:3. Vamos ver que versículo é esse? Leia. 2:3, né? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Veja que Deus está dizendo que Jó era um homem íntegro, correto, e que ele conservava a sua integridade. Mas por que Jó passou por tudo isso? Ele está dizendo aqui, olha, que Satanás incitou Deus, né, quando ele colocou diante de Deus que Jó era fiel a Deus porque tinha riqueza, porque tinha isso, porque tinha aquilo, né? Então ele diz assim: porque você me incitou contra ele para que consumisse sem causa. Quer dizer, Satanás ele queria consumir Jó sem causa. E Deus diz: toque em tudo dele, mas não toque nele. Porque Deus conhecia a fidelidade de Jó, né? Como conhece a fidelidade da nossa pastora. Amém? Eu creio que ele conhece a fidelidade de cada um de nós. Amém. Isso é muito forte, essa passagem aqui, né? Que você vê que eu me lembrei da passagem de Pedro, como Jesus diz a Pedro, né? Satanás está se andando, querendo, né? Derrubar. E o Senhor, e Jesus estava ali defendendo Pedro, né? Pedro e Satanás está se andando. Isso acontece conosco, porque veja que aqui diz que antes ele estava ao redor da terra, né? Que não tinha nada a ver, porque Deus estava conversando com os filhos de Deus, ele foi no meio, ele não tinha nada que estar ali naquela coisa. E veio acusar, porque o papel dele é acusador, ele veio para acusar um homem justo, porque Jó era um homem justo, um homem correto. E Deus diz: toque tudo dele, mas não toque na vida dele. Porque Deus, aí a gente vai ver, a gente vai lendo, vai toda a passagem que ele aparece de novo, nessa palavra
Ele tem saúde, porque ele já tinha destruído tudo, já tinha matado os filhos, foi a primeira coisa, né? Depois tirou todos os seus bens, destruiu tudo, queimou tudo, né? E aí ficou só a saúde. Não, ele tem saúde. Porque com a gente tem saúde, ele conquista tudo de novo, não é isso? Ele tem saúde. Aí ele disse, permite um toque nele, mas não tire. Aí foi o que ele disse, toque nele, mas não tire a vida dele. A passagem que a senhora falou de Pedro, Lucas 22, 31, diz assim, ó. Lucas 22, 31, assim. Disse também o Senhor a Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar você como se ciranda um trigo. Tá vendo? E o que é isso, cirandar? Peneirar. Passando, sabe, tipo assim, o trigo aqui ia ser, pega o trigo, faz isso com o trigo, né? E vai peneirar, vai tirar coisa ruim e ficar o trigo, grão bom, né? Tirar a palha e ficar o trigo. Então, você aquela parte que fala o joio do trigo, né? e não, o joio é uma outra situação. É um outro. Aí você está tratando o trigo para formar ele, né? Isso, para pegar o grão para poder então servir do alimento, né? Ele vai pilar para poder moer, para poder fazer o pão, para fazer a farinha, o trigo, para poder então fazer o alimento. Então, o que ele quis dizer é que estava fazendo com que Pedro passasse uma peneira, um apertado. Eu vou tentar ele, eu vou cirandar ele, como eu faço com o trigo, como se faz com o trigo. Entendeu? Da mesma forma que ele fez com o Jó. E ele pediu permissão. Satanás ele vai diante de Deus para pedir permissão para cirandar a gente. Quando nós somos justos. Porque quando se dá uma brecha, ele não precisa pedir permissão. Entendeu? E Deus permite que ele conhece aquele que ele está pedindo, sabe pela vai se comportar, pela fé, pela confiança em Deus. Né? Porque às vezes se a gente não tiver confiança em Deus, ele não tem fé. E aí a gente murmura, a gente maldiz Deus, né? E a gente vai dizer que eu sou isso e Deus me permitiu isso. Porque a gente se acha muito justo, né? Exatamente. Isso é, ó, gente, essa passagem de Jó, o livro de Jó, é um ensinamento muito grande para nós hoje. Por quê? Porque, infelizmente, né, no meio do povo, Deus, né, tem aqueles que julgam, por exemplo, está passando por isso, está em pecado. Está doente, está em pecado. Ó, pastora, está em pecado. Ó, pastor, está em pecado. A gente não pode julgar, não podemos fazer isso. Porque de toda doença procede de uma maldição, de um pecado. Isso pode acontecer? Pode. Mas nem tudo. Olha o pastor. Ele perdeu tudo, todas as riquezas, filhos, né? Tudo. E ainda ficou doente. Ainda teve a mulher que abriu a boca para, né? Então assim, mas de Jó mesmo, falando dele, da pessoa de Jó, ele perdeu os bens, perdeu os filhos e ainda ficou doente. No entanto, o que ele diz a palavra no início? Era um homem justo. E Satanás justamente pegou aí, mas Ana é fiel nos dízimos, eu vou fazer com que ela passe a peito também, no dinheiro, eu quero ver se ela vai. Entendeu? É por isso que ela tirou, porque ela é fiel, ela tem o trabalho dela, ela tem o esposo dela que banca ela, deixa ela assim para ver. Entendeu, senhor? A gente tem que ter um discernimento, porque não é porque está doente que tem pecado. Não existe. Pode acontecer, mas não sou eu nem você que vai medir isso. Nós não temos essa medida. A gente não tem como medir, como mensurar isso. Só quem pode fazer isso é o Senhor. E só Ele permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Então a gente tome sempre com base o que aconteceu. Principalmente no julgamento, né, pastor? Principalmente, No gente. julgamento. Não julga, olha aí. Se vê alguém, está vendo, Senhor. Eu ia falar disso aqui, olha. Quando a gente vai falar dos amigos dele, porque os amigos deles vieram, se compadeceram dele, mas depois julgaram, não é? Não fica bom, não? Já olhando, ele não fica bom, não? Aí começaram a julgar. Foi tanto que Deus depois, Deus reclamou com os amigos de Jó e pediu a Jó para orar por eles. Né? Então, Jó, o versículo-chave é esse que a gente viu, que fala que Jó era um homem íntegro,
o homem reto, né? É interessante que ele diz que conservava a sua integridade. Quer dizer, ele fazia tudo para ser íntegro. Então, os amigos de Jó tinha Eliafaz, que era o temita, Bidade, o suíta, Zofá, o Naamatita, Eliú, o Uzita. São os amigos de Jó. Esses amigos de Jó, quando ele ficou doente, eles foram visitar Jó. E o que aconteceu? Eles foram no início, foram solícitos com Jó, com a doença de Jó, mas o tempo passou muito. E eles começaram a desacreditar de Jó. Então eles queriam que Jó confessasse o pecado, mas Jó não tinha pecado. E o nosso pecado, ele não tem que confessar diante do homem, não, tem que confessar diante de Deus. Né? E Jó, como ele era um homem íntegro, ele sabia que não tinha pecado, ele não fez nada para passar por aquilo. Mas eles, né, duvidaram da integridade de Jó. Esses são os amigos dele. Aqui vamos continuar aqui, né? A própria escritura atesta que Jó foi uma pessoa real. Porque essa história é tão, né, é tão dramática que a gente pensa, ninguém passa por isso. Mas a Bíblia diz que a história de Jó é uma história real. E a gente vai ver citado isso nos 3 livros da Bíblia. Gênesis 46, 13. Abra aí, Jó, para a gente ler. Ezequiel 14, 14. E Tiago 5, 11. Anotaram? Gênesis 46, 13. Ezequiel 14, 14. Tiago 5, 11. Quer ler a citação que confirma que Jó é uma pessoa real? Gênesis 46, 13. A Bíblia cita ele. Deixa eu ver, meu irmão. 46, 13, então. Aqui quando fala os descendentes de Jacó, aí vai falando de Rúben, aí fala de Pérez, né? Aí fala do filho de Azacá. Aí fala dos filhos de Azacá: Tola, Puva, Jó e Cirô. Então ele foi da descendência, né? Acharam para confirmar? Quando está falando dos descendentes dos filhos de Jacó, né? E ele foi descendente de quem? De Isacar. Isso aí tá difícil esse nome aqui, hein? Né? E a gente vai ver também Ezequiel 14, 14 fala pouco aqui. Ezequiel 14. Sodoma e Gomorra, né? E outra passagem que fala. E o Tiago 5, 11. Então você vê que Jó é citado em três versículos da Bíblia. 11. Porém, aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Evite o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Desceu. Esquecemos por felizes porque os que perseveram firmes.
o sofrimento de Jó. Aí ele diz assim, veja o fim que o Senhor lhe deu. Deus deu o que a Jó? Pensa em Jó. Recuperou tudo de Jó e mais alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Né? A gente está passando alguma coisa, ele não estamos abandonados, não. Ele está nos olhando lá. Ele está nos fortalecendo, porque a gente sozinho a gente não aguenta, não. Você acha que a pastora ia aguentar sozinha? Não. Mas aí, Deus está lá olhando e nos sustentando. Jó estava passando tudo aquilo, mas Deus estava com as mãos sobre Jó. Porque às vezes a gente diz assim, eu estou sozinha. O Senhor me abandonou, mas o Senhor não abandona. Né? Aí você vê que ele diz assim, veja que o fim da sorte de Jó, né? O fim que ele deu à situação de Jó. Deu tudo em dobro. Mas a Bíblia diz que Deus ele é o quê? Compassivo. Então a bênção de Jó não foi em um dia. Não. Filhos, né? Que cresceram, boas que ele passou, né? E às vezes a gente quer logo, como a pastora falou, que é a bênção, quer logo para amanhã. Não é assim. Acredita que Jó era descendente de Noá. Quem lembra quem era Noá? Quem lembra? Olha, é uma perguntinha que era boa também. Noá. Irmão de Abraão. Sim. Ah, você não sabia não? E lembra que Sara também era irmã dele, né? Né? Por parte de pai. É. Por que, Jackson? Minha irmã. Noá. Então acredita que ele era descendente de Noá. Por isso a gente vai ver aquela descendência que a gente falou antes, né? De Isacar. Né? Agora, quem era Jó? Você vê que Jó era um homem íntegro, um homem correto, era um homem rico, era um fazendeiro, né? Ele tinha uma situação boa, tinha uns 7 filhos, tinha as 3 filhas, possuía milhares de ovelhas, como nós já falamos, camelos, bois, jumenta e muitos servos. Mas apesar de tudo isso, Jó era uma pessoa boa. Ele não era uma pessoa orgulhosa, né? Ele não era uma pessoa prepotente, nem arrogante, né? Era uma pessoa íntegra. Tanto que a palavra diz que ele conservava a sua integridade, porque ele não se via pelo que ele tinha. E às vezes quando tem um pinguinho, se acha que ele mais, né? Que pode pisar no outro. E a gente aprende muito com a história de Jó, principalmente isso, a ser humilde. Porque diante de Deus, se nós não formos humildes, como é que Deus vai nos abençoar? Quando é que Deus vai nos olhar com misericórdia? E às vezes a gente, né, se julga melhor do que o outro. Às vezes por uma roupinha melhor que comprou, por um sapatinho, uma bolsa, bota até uma bobaginha, anda esnobando, né? Humilhando o outro. Mas Jó não. Ele era rico, era o homem mais rico. Mais rico. Eu acho que ele era tão. Que Abraão foi ficando rico, né? Que Abraão não era pobre, né? Ele saiu sem nada. Ele tinha a riqueza do pai. Quando ele saiu sem nada. Mas Jó já era rico. Era o homem mais rico. A palavra diz que Jó conhecia Deus. Por isso que assim, depois ele fala, né? Eu conhecia só de ouvir. Né? Eu acredito que é da maneira que nós mesmos, né, conhecemos a Deus. A gente, com aquela intimidade que a gente busca e acha que ainda não encontrou. Né? Então ele conhecia Deus, mas olha como diz. Ele conhecia Deus como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia. Né? Ele conhecia. E aí diz assim, que ele não conhecia Deus, só depois, ele, na maneira dele, que ele diz, eu não conhecia o Senhor, né? Que é João 42 que fala, que ele, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ler melhor. Eu só conhecia ele de ouvir, não é isso? E agora, Deixa eu falar. lê aí. Não, pelo menos não. Ah. Eu já conheci Não é 42, não.
pesquisa rápido que acha. Cadê? Olha lá, ele está achando. 42, 5 e 6. 42 mil, né? Aqui, ó, 5 e 6, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abobino e me arrependo do pó e cinza. Na minha versão aqui, viu, Ed? Quando a gente passa uma experiência de sofrimento, como estou dando exemplo da pastora que ela está aqui, viu? Respeitando a presença dela. A senhora conhece mais Deus hoje do que antes, pastora? A gente não quer passar, mas se passar, a gente sabe que é conhecer Deus. Por isso que Jó, ele diz, eu só te conhecia de ouvir, né? Ouvir o que? A palavra, né? Eu conhecia a palavra de ouvir, né? Mas agora meus olhos te veem, porque no sofrimento ele buscou mais intimidade com Deus. Tanto que ele ouvia Deus falar, né? Deus dizia que ele queria para Jó e já ouvia. E antes não via. Então hoje a gente culto, a gente estuda a palavra, mas a gente quer conhecer de Deus, a gente quer ouvir, né? Poxa, por que alguém ouviu? Por que alguém falou que Deus falou? E a gente não fica com esse questionamento, pastor? Mas quando você passa por uma experiência muito dolorosa, você tem essa experiência com Deus. Então não é vão passar. É sofrimento, mas não é vão. Porque você vai ter mais conhecimento de Deus e vai se aproximar mais dele. E ele vai poder estar também mais próximo de você. Mas também te tocar essa pessoa de ouvir falar. Não, porque ele está gravando. De ouvir falar, contando assim o irmão aqui, a gente vê um mestre. Falando assim, que uma pessoa, que nós somos pessoa grossa, pessoa dura, pessoa radical. Mas quando a gente vê assim, começa a conhecer a intimidade, a gente vê que não é nada daquilo que a gente pensa daquela pessoa, uma pessoa totalmente diferente. Exatamente quando a pessoa começa a conhecer a intimidade. Mas não me falar, ele lá, e eu canto, eu te faço um certo julgamento. Eu imagino desta forma, como Jó falou, porque ele tinha intimidade, mas não tinha essa aproximação total. Porque ele luta, a gente pensa, tá, não vou lá, não, chega lá, não, É grande. Luta justiça, você pode chegar perto. Aí quando ele chega lá, ele abraça, traz pra perto, ele chama, Mas é isso, né? quebra todo. Então a gente viu que com Jó houve essa situação de que Satanás, que é o acusador, né, comparecer diante de Deus, alegando que Jó só confiava em Deus pelo que ele possuía. Foi o que nós falamos, né? E aí começa toda essa trajetória de sofrimento de Jó. Mas Jó ele permanece. E como a pastora falou, né? A gente já tinha falado antes, que tudo isso aconteceu porque o próprio Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, nada acontece. E Deus permitiu porque Deus confiava em Jó, como ele confia na nossa pastora, né? E como ele confia no nosso pastor também, porque tudo isso é no tempo de Deus. O tempo que ele esteve aqui, mesmo doente, ele manteve a fé. Ah, meu Deus, como houve uma transformação de fé, de revelação naquele período, né? Então, às vezes a gente não entende, mas ele foi porque Deus queria. É o tempo dele aqui. O outro propósito de Deus foi cumprido. Aquilo que Deus tinha na vida do nosso pastor foi cumprido, né? E Deus ficou. E ele sabia porque ele ia levar, porque ele sabia que a esposa dele ia assumir. Assim como ele levou Moisés, e Josué estava ali, pronto para atender, para levar o cajado. Então a gente tem que entender isso. Nem tudo que vem na vida da gente é desgraça, é miséria, isso não. Às vezes, pensa que o Senhor vem junto, mas mesmo você tem que passar por aquilo ali. Às vezes, para você passar, a gente tem uma ponte para você chegar do outro lado, você tem que passar aquela ponte. E às vezes a ponte não é muito favorável, não, mas você tem que passar. Ou então você fica no mesmo lugar. Não é isso? A ponte não está lá, aquela ponte que balança assim, não passa. Porque você tem que passar. Salmo 23, passar pelo vale, saber que as promessas vão se cumprir lá na Cumprida, né? Tudo Deus tem propósito. Muitas vezes não é para nós mesmos. Ontem eu descobri
Mas uma vez eu falei isso, não falei, pastora? Quando eu tive assim nas cidade das bênçãos, não era nem para ele, esqueceu que não foi? Exatamente. Essa vontade, porque às vezes eu tive que ficar uma preguiça, deu um chuviscozinho, não vai chover, e perde, tá aí. Exatamente. E o Senhor, Ele contempla isso. É a sua vontade, sabe? Ontem eu cheguei em casa exausta. Aí eu deitei para dormir e disse, eu acho que amanhã não vou não. Eu disse, poxa, mas eu vou perder a bebê de amanhã. Entende? Então, assim, é a sua vontade. E eu acordei outra mulher. E valeu a pena daqui, né? Você entende? Todo dia vale a pena. O Senhor, Ele contempla a vontade. Eu sempre quis ir para trás também, mas com a cirurgia, isso me impedia, porque eu não posso pegar um. Se você está investindo no Uber, minha irmã, não é nada fácil, não. Eu não desejo te ajuda, mesmo assim. Você pensa duas vezes, eu penso duas vezes, antes de pegar um Uber para poder botar na conta dele, né? Aí ele quer me abençoar. Eu penso. E aí, mas a vontade de ir para trás das vezes é muito grande. Eu fui doutrinada naquele culto, né? E aí o Senhor vai e usa, porque Ele sondou meu coração, Ele viu a minha vontade, o prazer de estar na casa dele. Aí, uma presbítera, olha, não, não posso ainda, não posso pegar ônibus. Colocou, claro, não tem que esconder nada, entendeu? Ela, minha irmã, por isso não, eu faço aí para fechou. Toda terça-feira ela, e aí, tá tudo bem? Aí hoje, vou passar aí. Por quê? E já é um incentivo, né? É um incentivo. E ela sai de lá de frente. Ela sai de lá de frente. E ela vai das coisas da mulher. O que é isso? É Deus contemplar. Então, quando os amigos de Jó condenam ele, né, porque está pecando, Deus se volta contra os amigos dele, porque na verdade eles estão julgando uma coisa que não sabiam, né? Então, aí o amigo dele, só teve um amigo dele que foi o Eliú, que argumentou a favor de Jó, né? Ele só fez argumentar. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam julgando, Deus finalmente fala a Jó através de uma poderosa tempestade. Imagina. Fala com Jó através de uma poderosa tempestade e confronta com grande poder a majestade de Deus. É confrontado Jó com Deus, que ele tem aquele diálogo que Deus manda ele perguntar se ele pode. Quando a terra, ele criou a terra, como a terra. Ele tem aquele diálogo, né, dele botar o anzol no nariz do crocodilo. Então, há aquele confronto. Mas Jó, ele cai em humildade diante de Deus. Porque todo o tempo ele continuou com um temor diante de Deus. E aquele diálogo ele poderia também se revoltar, mas ele, em nenhum momento ele se revoltou, né, diante de Deus. E aqui fala o quê? Que Deus restaurou a saúde de Jó, que está em Jó 42, de 12 a 13. Deus restaura a saúde de Jó. Jó era uma pessoa respeitada pelos homens da sua idade. Ele era respeitado pelos idosos. Por que a gente fala pelos idosos? Porque os jovens já respeitam mesmo, porque é uma pessoa madura, né? Mas também os idosos, os príncipes daquela época, todos respeitavam Jó. Então isso quer dizer o quê? Que ele, apesar de ser um homem honesto, era um homem íntegro, que causava respeito. As pessoas viam Jó e tinham um respeito por Jó. Não era qualquer um, ele ali não. Tanto os jovens respeitavam Jó, como os idosos e os príncipes. A gente vai ver isso em Jó 29, de 5 a 11. 29, de 5 a 11. Só citação, depois a gente vai ler não. Jó, na localidade dele, onde ele vivia, ele atuava como juiz imparcial. O que é isso? Ele executava justiça como defensor das viúvas. Jó era pai dos meninos que não tinham pais. Ele era assim como tutor dos meninos. Quer dizer, aqueles meninos órfãos de pai, ele cuidava daqueles meninos, né?
Ele cuidava também das pessoas aflitas, porque ele era uma pessoa assim, que se preocupava com o outro. Você vê como uma pessoa tão boa como Jó, né? Ele era rico, mas ele se preocupava com as outras pessoas ao redor dele. Ele cuidava dessas pessoas. E para aqueles que não tinham, que o ajudassem, era ele que ajudava. Então ele cuidava das viúvas, dos órfãos, principalmente os órfãos de pai. Porque ele se colocava no lugar do pai daquela pessoa, daquele jovem, daquela jovem, né? E ele cuidava também dos aflitos, dos necessitados. Quer dizer, ele era uma pessoa que se preocupava. E de repente ele passa por toda essa situação, né? Isso a gente vai ver também. Eu já falei, 29, de 12 a 13, primeiro, né? De 12 a 13. Agora, quando fala que ele cuidava dos jovens, da viúva, está em Jó 29, de 12 a 17. Jó 29, de 12 a 17. E outra coisa que mantinha Jó, que era pela sua integridade e que agradava muito a Deus, que Jó, ele se mantinha livre da imoralidade, da ganância, do materialismo, da idolatria. Olha que naquela época eu era muito idólatra, né? Eu acho que era o que está sendo hoje, né? Mas ele se mantinha livre de tudo isso. Por isso que aqui fala, né, que ele era um homem íntegro, com integridade, porque ele se mantinha livre, né, da ganância. Por ser muito rico, ele poderia ser uma pessoa gananciosa, e ele não era ganancioso, tanto que ele ajudava as outras pessoas, né? Ele não era materialista, ele pegou as coisas materiais. Por isso Deus permitiu que tirasse tudo dele, porque ele acreditava que tudo que ele tinha veio de Deus, e o próprio Deus poderia dar tudo a ele. Mas ele ficasse apegado às coisas, né? Então ele não era materialista e também não era idólatra. Tanto que ele diz que ele conhecia o Deus pelo nome dele, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele não adorava outros deuses, mas o Deus da Bíblia. É interessante isso, né? Essa palavra diz que nós não podemos desistir temos que continuar confiando em Deus. Se ele nessa provação desistisse de Deus, ele não ia perder as bênçãos todas que tinha lá na frente. Lá na frente. Desistir jamais. Em Jó, aí a gente vai ver, está em Jó 31, de 9 a 28. Tem tanta coisa, porque eu não vou ter metade para escrever. Cada tempo, né? O que fez Jó passar não foi por essa situação, não foi porque ele tinha, não foi as coisas que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, que fez ele passar por tudo isso, mas foi pela fidelidade que ele tinha a Deus. Né? Não é, Deus não tirou aquilo dele, que ele permitiu tirar tudo dele porque ele tinha demais. Não, até porque ele era generoso, ele não era egoísta, nada disso. Mas foi pela fidelidade, Deus testando a fidelidade de Jó. É fácil pensarmos que temos todas as respostas, mas na verdade nós não temos resposta para nada, né? Porque a resposta vem do Senhor, né? Apenas Deus conhece exatamente o porquê de todas as coisas que estão acontecendo, como você falou, né? Nós não conhecemos nada, a gente até pensa que tem resposta para isso, e no nosso julgamento a gente diz, fulano está passando isso por isso e aquilo, mas nós não sabemos de nada. Deus que tem a resposta para todos os acontecimentos, e precisamos nos submeter à soberania de Deus. Chegou falando tudo antes, né? A gente não teve nem contato, né? É porque é o mesmo Espírito, irmão. Às vezes a gente fica julgando quem está aqui, né? Mas o Espírito é o mesmo. O Senhor faz isso para justamente quebrar isso. Porque o Espírito está no líder, tá? E outros que vêm depois, né? Dos outros, né? Confiar em Deus, não importando o que
contando que possa acontecer. Pode acontecer a coisa boa ou ruim, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Então, aquele que pareceu ruim, não é. Só que a gente não está entendendo. Né? Entretanto, entendendo que quando nada mais resta além de Deus, Ele é o suficiente. Então, quando nada mais resta além de Deus, não tem mais jeito nada, né? Deus é o suficiente para todas as coisas. Só a tua graça me basta. E o que aprendemos com tudo isso na história de Jó? Aprendemos com Jó que é possível manter a fé, a fidelidade, mesmo em meio às dificuldades, e continuar crendo na justiça e na soberania de Deus. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho de Salmo. Deu para entender Jó? Deu mesmo? Puxa, tinha algo? Me identifiquei super com essa aula de hoje. Me identifiquei só. Eu tinha tudo, eu tinha meu marido, eu tinha minha casa, tinha um trabalho, eu fazia tudo, eu pagava para todo mundo. E hoje eu olho assim, e hoje Deus está suprindo todas as coisas, né? Continuou firme, continuou indo para a igreja, não diminuiu nada, não deixou de ir para os cultos, continuou fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Essa aula aqui foi o esclarecimento, ele só vê Jó com a paciência de Jó. Só vê o livro de Jó. E olha que isso aí não é verdade, não é nem essa parte da história, não tem muita coisa para estudar. Tem tantas coisas, é rico, isso, mas a gente só sabe a paciência de Jó. Só fala da paciência de Jó, né? Mas não é nada disso. Nada disso. Justamente aí, cadê os amigos? Vou passar, finalizou agora. Eu posso ler novamente, olha. O que fez ele passar tudo isso não foi os bens que ele tinha, nem as condições financeiras dele, né? Nem o status dele, né? Às vezes eu sou isso, sou aquilo, sou formado nisso, tenho diploma disso, tenho... Não é isso. Mas a fidelidade que ele tinha com Deus. Ele não vacilou em nenhum momento, ele pôs em dúvida a fé dele em Deus. Em nenhum momento ele pôs em dúvida do que Deus é para a vida dele. Isso. Né? Em nenhum momento. O que Deus é para a vida dele, ele é Deus todo soberano. Então não importa o que a gente vai passar, importa que nós estamos com Deus, e Ele é que vai nos livrar de todas as coisas. Embora a gente já está demorando, meu Deus, não aguento mais, aguenta, porque Deus não nos dá nada do que nós não podemos suportar. A palavra diz isso também, né, pastor? Exatamente. Né? Nada que não podemos suportar. Nada que sobreviver que você não possa suportar. Antes, porém, o Senhor me traz um escape. Né? Traz um escape. Então, no momento que você vai chegar ali, Isso você vai acabou, ele diz, não, filho, aqui, ó. Ele dá o caminho. Porque Ele é o caminho. Então Ele vai direcionar o caminho certo. E às vezes a gente está teimando também andar naquele caminho que não é o que Deus quer. Aí a gente tem que estar vigilante. Né? A gente está insistindo no caminho que Deus não quer que a gente vá. Aí Ele vai deixando. Mas quando você chega, Ele tira. Né? E aí, como o Diácono falou, né? O que nós aprendemos na história de Jó é que é possível manter, aprendemos na história de Jó que podemos, né, passar por todo esse sofrimento, mas manter a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor e continuar crendo na justiça e na soberania de Deus. Então não importa. Que a gente tem que pedir todo dia, né, meu irmão? Porque é difícil, viu? É difícil. Ele está falando, eu estou aqui falando com vocês isso, mas não sei se eu aguentaria, não, viu? Porque a gente é humano, né? E o corpo, eu mesmo gosto de uma coisinha. Eu não gosto, não. Né? E aí, meu irmão? Fica ali calado, não toma remédio. Eu fico calado, mas eu não gosto, não. Por isso que eu evito, né? Eu aguento, mas eu não gosto. Eu não faço aquela agonia toda, não. Mas ontem mesmo que eu vim aqui de tarde, eu fui para lá, depois fui na casa da minha irmã, pegar minhas coisas, vim correndo. Quando eu cheguei em casa, tinha um trio elétrico, pastor, na porta do prédio, mas um trio elétrico novo, carro novo, com uma potência. Chega a tremer tudo assim dentro de casa, mas me deu uma dor de cabeça. Meu Deus, não posso nem dar uma olhada. Depois ele veio passeando, foi o vizinho.
que é Bahia. Ele é Bahia, se veste todo super-homem, diz que é o super-homem do Bahia. Vocês devem conhecer, né? Que ele roda aqui no Raimundo. Mas aqueles homens, fechava as portas, eu não conseguia. Eu disse, meu Deus, minha cabeça. Aí começou a doer minha cabeça, né? Aí eu vim, dei aula e eu fiquei um pouquinho, mas não aguentei, eu vou me embora. Eu já estava assim, como fosse ter uma enxaqueca, né? Mas voltei para lá. Demorou ainda, ele tirou o teu. Aí começou o sambão, porque começou a festa. Ele gosta de eu vou dormir. Se conseguir, não conseguir, aí vim para a sala, fechei as portas do quarto, vim para a sala, fiquei lá. Aí quando eu acordar, eu vou dar uma minazinha, dar uma capturada no meu corpo, porque, né? Você vê que isso é um inimigo para tirar a gente do foco. E dizer assim, tirar do foco e de desistir, até murmurar, Senhor, eu tenho que levar a tua palavra e tudo isso acontecendo. Mas não coloquei a fé. Aí eu me acordei, 1h da manhã, eu olhei, e minha cabeça está doendo. Aí comecei a falar aqui no pescoço. Aí eu fiquei umas 4 horas, levantei, eu vou dar uma revisada aqui, organizar as coisas, para não sair correndo, cheguei com cedinho. Mas tranquila, porque a gente tem que permanecer, meu irmão. O inimigo, né, de Deus, o império, ele pediu para se andar, e ele não pede para se andar a minha vida, não. A gente tem que estar esperto nisso, né? Mas nós temos que saber que Deus é soberano sobre nossas vidas. Ele nos dá um escape para nos manter a salvação, senão a gente perde a salvação, que é pior. Pior do que ficar doente e morrer é perder a salvação, não é? Vai ter festa aí, Dia dos Pais, o dia que isso vai. Misericórdia, tá? Ele já programou tudo isso, não teve? Só os crentes entrar em oração. Não, Deus que ele não vê. Amém? Eu vou falar agora do Salmo. O Salmo é lindo, né? Do rei Davi. Né? Rei Davi também. A gente fala que o Salmo é do rei Davi, mas ele vai aprender que o Salmo não é só do rei Davi. Né? O Salmo, ele é um livro que está na Bíblia, ele está no meio da Bíblia. Se a gente abrir, até o bicho sempre fala, né? Abre sua Bíblia no meio, vai cair no Salmo, né? Encontra na parte central da Bíblia. Ele contém 150 capítulos. 150 capítulos. Os textos contidos neles são poéticos também, são poesias religiosas, são cânticos de adoração ao Senhor. Hoje nós cantamos 3 salmos, né? Hoje no louvor foram 3 salmos. 3 salmos, lindo. Né? Então são cânticos de louvores. Quer no judaísmo, quer no cristianismo, quer no islamismo. Todos eles mantêm o salmo como cântico de louvores. E o curioso é que no islamismo eles ainda atuam, eles usam até hoje como cântico de louvores, uma adoração, como a gente faz, né? Eles usam como fosse um bálsamo, quer dizer, aquele que vai aliviar a alma, trazer paz para a alma. Eles, até hoje eles usam. Quem foi o autor do salmo? Não. A maioria dos salmos foi realmente do rei Davi. A maioria dos salmos. Mas os salmos foram escritos também por outros autores, né? E a gente vai ter que o rei Davi ele escreveu 73 salmos. Foi do rei Davi, 73 salmos. Mas teve Asaf. E dizem que Asaf escreveu 12 salmos. Está escrevendo? Asaf. Davi 73. Asaf 12. Asaf. Vem botar aqui, ela vai botar aqui, ela vai me ajudar aqui. Olha. Que foi escrever os salmos? Os salmos. Não, vamos escrever. O rei Davi, 73. Ela escreveu, meu filho. Peguei esse adiante aqui. 70, você acha que eu tenho essa altura? Asaf, A-F-E. Escreveu 12 salmos. 12
salmos. Os filhos de Corá. Os filhos de Corá. É quem quer escrever, mas não tem, né? De Corá. Corá. 9 salmos. 9 salmos. O rei Salomão, está vendo? O rei Salomão também escreveu salmos. E a gente só fala de Davi, né? Davi foi a pessoa chave. O rei Salomão escreveu 9. Não, o rei Salomão 2. Agora, uma mulher que você vai escrever. Rima, né? É. Rimar com os filhos de Corá. Os filhos de Corá. Aqui, olha. Esses aí, olha. Rimã, os filhos de Corá, Etã e Moisés. Cada um desses escreveram um salmo. Vamos botar aqui cada um 2? Um salmo. Cada um escreveu um salmo. Um salmo cada. Todavia, existem 51 salmos que são considerados anônimos. 51 salmos são anônimos. São anônimos, né? Mas, de acordo com o texto do Novo Testamento, Atos 4, 25 e Hebreus 7, Novo Testamento, Atos 4, 25. Copia aí, viu? Então, só colocar Atos 4, 25 e Hebreus 7, 4. Nesses dois versículos da Bíblia, diz que esses dois salmos são atribuídos a Davi. 7, Hebreus 7, 7 são atribuídos a Davi. Esses salmos anônimos são atribuídos a Davi conforme, entendeu? São atribuídos a Davi. Quais são esses que a gente vai botar? Quais são esses salmos que são atribuídos a Davi? O Salmo 2, e os Salmos 95. São atribuídos a Davi. Amém? O período, esse período da data que varia, viu? A gente foi botar. O período varia entre a época de um milênio, quase um milênio, que é 1440 a.C. 1440 a.C. E 566, 586 a.C. também.
São períodos que atribuem a inscrição do Saulo e Davi. O milênio, ele fala que é na época de Moisés, o milênio, 1440 de Cristo, quando houve o êxodo, a saída, né? Dos israelitas, do Egito até a Babilônia, que é 586. Pegou? Deu para entender? Ah, entendeu? Agora eu estou olhando do Salmo. Os salmos não são narrativa histórica. A gente pensa que é uma narrativa histórica, né? Porém, eles frequentemente nos permitem traçar um paralelo com o conhecimento, com os acontecimentos que envolveram Davi, né? Davi com a vida com o rei Salomão, né? E com a sua fuga na perseguição do rei Salomão, e também quando ele se arrependeu, houve aqui a parte do arrependimento dele pelo pecado com Betseba. Então há um paralelo, né? Da perseguição do rei Saul, quando ele saiu perseguido pelo rei Saul, e também quando houve, né, a queda dele com Betseba, ele se arrependeu do que aconteceu, e aí há esse paralelo. Amém? O versículo-chave do Salmo é o Salmo 150. O versículo-chave do Salmo 150. O 150 ele fala. Versículo-chave. 156. Quem quer ler? É lido isso, né? 156. Pode ler. Pode ser. É. Para compreender provérbios e parábolas. Não, você está em provérbio. É Salmo. É, 150. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Tudo que tem vida, louve o Senhor, né? O meu diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E daqui um aleluia. Aleluia. A pastora tem como, pastora? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, mesmo que você esteja lá, ó, sofrendo, mas está respirando, louve ao Senhor. Não tem aleluia, não? Tem louvai ao Senhor. É, o meu tem louvai. Aleluia significa louvai ao Senhor. Porque então que o meu ele repete, né? Tudo que tem, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo, né? E a pessoa-chave de Salmo é o rei Davi. Não que ele escreveu todo o Salmo, mas a pessoa-chave é ele. Amém? Glória a Deus. E o lugar-chave, não tem ali, mas eles falam que o lugar-chave é o sagrado templo de Deus. Já está lá no sagrado templo de Deus, né? E é o esconderijo do Altíssimo, né? A gente vai, né? A gente chega aqui no templo e a gente está se refugiar. Então, é o lugar-chave, onde Davi, né, se inspirava. A mensagem do Salmo expressa como Deus age. Ali, ó, a mensagem do Salmo expressa como Deus age, e como o crente deve se manter fiel às virtudes ensinadas pela Bíblia. E principalmente se lembrar de como Deus cuida daqueles que são. Está falando, né? São obedientes. E o que mais? Vou
deixar aqui ainda, vou fazer, coloca aqui obedientes, né? Vai grifar A quê? a Vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus o quê? dará bênção, Proteção e caminho. Quando isso acontece, Deus dá. A Bíblia está querendo a bênção do Senhor, mas nós não estamos sendo obedientes à vontade dele. A minha bênção ele vai ficar, né? Ele não tira nada, ele deixa lá, porque ele é bom, misericordioso, né? Vai acontecer, mas vai demorar mais, né? Mas olha, interessante isso, né? Porque o salmista Davi, assim como Jó, foi uma maneira diferente, mas o salmista Davi ele passou poucas e boas, mas ele permaneceu ali fiel ao Senhor, ele confiou em Deus, né? E aí você vê, por isso que diz assim, a pessoa chave, porque dentro dos salmos, os maiores salmos veio dele, através do sofrimento dele, na perseguição de Saul, o sofrimento que ele teve, né, depois que ele adulterou com Betseba, né? E aí houve aquela situação do filho morrer, ele ficou tão machucado ali, né? E naquele momento que ele procurou mais intimidade com Deus. Você vê que o sofrimento às vezes vem para isso, né? Para trazer intimidade com Deus. E aí ele pediu perdão, né? Ele se redimiu do pecado dele, mas em nenhum momento, porque ele foi desobediente, né? Quando ele adulterou, ele foi desobediente, mas ele voltou a obedecer à vontade de Deus, e Deus o que? Abençoou ele, e deu um filho que vai ser um grande rei, que foi Salomão, que foi o melhor filho de Davi, entre todos, né? Entre todos. Porque a sabedoria também pediu de Deus e Deus deu, mas foi o melhor filho. Salomão depois errou, mas era adulto, já não era a responsabilidade do pai, era a atitude de cada um, como nós hoje, né? O que nós fazemos é nossa responsabilidade. Amém? Então nós também aprendemos muito com o Salmo, né? Viu? Então, obedecer à vontade de Deus, Deus nos dará bênção, proteção e livramento. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, né? Dê um domingo de paz. A vocês que são pais, que Deus dê sabedoria do alto dos céus, para que você saiba administrar sua casa, amar suas esposas, ser homem fiel às suas esposas, pai amoroso, porque nós estamos precisando de uma sociedade justa, mas a justiça vem da família. Se a família não é justa, a sociedade não é justa, que é a base, né? Então que Deus dê sabedoria a vocês, mais e mais, para que você saiba conduzir a sua família com a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus.